António Folha é o nosso convidado nesta edição do Universo Porto, treinador que a temporada passada regressou ao Futebol Clube do Porto, aos 50 anos. António Folha, boa tarde. Olá, Vamos boa tarde. tentar fazer uma coisa difícil, que é não fazer uma entrevista, mas manter uma conversa, embora às vezes a diferença seja muito ténue. Eu gostava de começar este pedaço de conversa centrado no António Folha, treinador. Aos 50 anos, volta a vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Já lhe vou perguntar se com espírito de missão o ano passado ou não, mas a verdade é que eu estava a olhar para os números e há aqui coisas muito interessantes já como treinador do Futebol Clube do Porto. Foi bicampeão nacional sub-19, coisa que eu acho que muito pouca gente há de ter feito no Futebol Clube do Porto. Venceu também no ano em que foi criada a prova por 2 vezes a Premier League International Cup, que basicamente jogou com equipas de Inglaterra e da Alemanha. O treinador António Folha hoje é um treinador muito diferente do António Folha das épocas 14-15, 15-16, 16-17 e 17-18. A única diferença é ter mais experiência que o que tinha. O resto mantém. Sou fiel aos meus princípios e melhorando ao longo deste tempo, nunca deixei de o ser. Melhorando, mas não deixando de ter os princípios que eu acho que são fundamentais para se andar a treinar. Eu tenho uma ideia que vou enriquecê-la sempre que acho que vejo coisas interessantes. E tento sempre a pô-la em prática, mediante aquilo que eu quero para as minhas equipas. Por isso, mais experiente sim, mas sempre com aquele espírito que tinha. É a primeira vez que o António Folha dá uma entrevista fora do âmbito de pré-jogo e de pós-jogo, desde que regressou ao Futebol Clube do Porto em determinado momento. Não havia tempo. Da época passada. Sim. É nesta fase da época, nesta época 21-22, um treinador mais tranquilo, mais descansado do que era, por exemplo, em abril, maio da última época? Claramente, não havia tempo para nada, entrevistas, para nada. Quando entrei, de facto, a posição que nós estávamos não era confortável. E havia muita intranquilidade. E quando falo intranquilidade, não só a nível dos jogadores, a nível de toda a gente. Rapidamente, quando entro, sinto isso. Não posso, de maneira nenhuma, entrar dentro desse espírito. Tinha que fazer algo. Mas foi com espírito de missão, foi por amor ao clube até que aceitou aquele desafio naquela altura, naquele contexto? Repare, podia já ter estado a treinar, sim. Houve convites, sim. Não o fiz por uma outra razão, mas quando há a chamada do Futebol Clube do Porto, obviamente que toda a gente sabe a minha ligação a esta casa. Eu cresci aqui, eu com 12 anos entrei aqui, eu tenho 50, ainda aqui estou. Por isso, quando há uma chamada para uma situação daquelas, estando eu naquele momento sem treinar, não havia como eu dizer que não. Primeiro porque uma das coisas que reconheço na minha vida é a gratidão. Eu sou muito grato. E depois porque era um trabalho muito diferente do que eu tive aqui. E muito difícil. E também era para me pôr à prova. Com um trabalho tão difícil, eu acreditava que era possível, desde o primeiro minuto. Porque conheço bem a casa, conhecia bem os jogadores que estavam, apesar que naquele momento sentia-se que havia muita desconfiança, e isso foi até final, foi sempre até final, porque era difícil estar
dias após dias a treinar, a darem o máximo e depois chegar ao fim de semana e o resultado não aparecer. E quando eu entro, a situação está assim e continua assim, porque um ou outro resultado não aparecendo face à dificuldade em que a equipa estava, a intranquilidade e o potencial que eles tinham demorava a emergir. Por isso, e por estas coisas todas, obviamente que eu não podia dizer que não. Não podia dizer que não a quem me tratou sempre muito bem, mesmo descendo um patamar. Que é uma coisa, reconhece que provavelmente não é qualquer Descendo um treinador, nem patamar qualquer de homem que está liga, disposto sim, a isso. Claramente. Quando eu digo descer um patamar de primeira liga, que eu estava a treinar a primeira liga, e vi para a segunda, isso sim. Agora, descer de um patamar não. Eu subi um patamar para mim para o Futebol Clube do Porto. É uma instituição que toda a gente sabe que é das maiores a nível mundial e vim a trabalhar para um clube desta dimensão. Por isso, desci de escalão, não desci de patamar enquanto treinador, porque de facto aqui dentro e a responsabilidade que se tem ao nível dos maiores. Por isso, tinha que dizer logo sim e foi o que aconteceu. Aproveitando o transporte desse final da época para esta época, muita coisa acontece sempre no futebol, nos defesos, nas pré-temporadas, por aí fora. Houve uma necessidade óbvia de fazer uma espécie de reformulação do ano passado para este ano. Entraram vários jogadores, já lá vamos, creio que são 14 ou 15, mas voltando a colocar o foco nesta temporada, e depois de ter alcançado a primeira vitória no campeonato, num jogo terrivelmente difícil e num campo difícil como é o do Sporting da Covilhã, o que é que o Folha treinador percebeu que era importante ter como objetivo esta época para que as coisas corressem de uma forma mais tranquila e no fundo também de acordo com a história do clube? Importante para um treinador é ter uma equipa que os seus lugares sejam todos preenchidos por mais do que um jogador e que sejam muito competitivos. Só assim é que os jogadores podem evoluir e crescer nesse contexto de terem competição entre eles por ganhar um lugar, coisa que de facto o ano passado não existia. Havia muita gente que não tinha competição no seu lugar. Eu acho que isso não é benéfico para ninguém. Acho que isso foi uma das coisas que quisemos mudar este ano e de facto estou muito satisfeito porque de facto há muita competição para se ganhar os lugares dentro da equipa. Havendo isso, obviamente que nós sabemos que para esta época e partindo no início, há muita gente nova que não conhece a realidade do Futebol Clube do Porto, a realidade do futebol português, a qualidade do futebol português e a dificuldade que é jogar a este nível na segunda liga. Por isso há uma fase de adaptação, de cultura, de intensidade de treinos, de filosofia do que é ser Porto. E ser Porto não é só ser ao domingo, ser Porto é ser todos os dias da semana nos treinos. Não se pode treinar bem de vez em quando dentro do Futebol Clube do Porto. Eu entendo que não é só no Futebol Clube do Porto, acho que não deve ser em lado nenhum. Um profissional de futebol tem que treinar sempre e dar o seu máximo em todos os dias. Mas aqui dentro, claramente que nós queremos que isso aconteça. Se eu lhe falar em objetivos para esta época, imagino que seja fazer um campeonato tranquilo, mas em termos de grupo, internamente, traçou alguma meta, algum lugar, jogo a jogo, como é que está essa filosofia nesta altura? A filosofia, desde o primeiro minuto que começamos, é sempre a equipa. Perceber que a equipa é mais forte que qualquer um deles. Okay? Eles podem ajudar a ganhar alguns jogos, a equipa toda certamente vai conseguir o resultado final, que é aquilo que pretendemos, que é o chegar ao fim e não acontecer o que aconteceu o ano passado. É fazer um campeonato mais tranquilo, em que eles possam de facto não andar sobre brasas e que possam desfrutar de o jogo e que a sua qualidade venha toda ao de cima para mostrar o potencial que eles têm. Por isso, há talento e temos sempre que
que evoluir esse talento, mas a equipa tem que suportar esse talento. Não pode ser um jogador a suportar a equipa. Quando assim é, algo está mal, e isso que eu quero nas minhas equipas e no Futebol Clube do Porto, é que toda a gente perceba que eu sou mais um que posso ajudar a equipa, ok? Eu não sou o que posso resolver o jogo. Sim, qualquer um deles pode resolver-me um jogo, mas não vai ser campeão sozinho. Isto no caso de lutássemos pelo título, que isso é uma coisa que nem se fala aqui, porque neste momento acho que nem existe condições para isso. Agora, para fazer um trabalho melhor, acho que sim, e porque de facto a equipa está mais equilibrada, mas sempre que eles pensem que nós temos que ser um grupo muito forte, muito unido, em prol dos nossos objetivos, e assim vamos todos crescer mais e vamos ser melhores jogadores amanhã do que somos hoje. A pré-temporada, por exemplo, é uma fase importante para dar esses sinais. Como é que o Folha agora, já em plena competição, olha para o grupo e que tipo de aproveitamento é que tirou da pré-temporada, não só necessariamente nas questões físico-técnicas, se quiser? É fundamental para criar estas dinâmicas de grupo, ok? A equipa portou-se bem em Badajoz, ganhou o torneio, deixou uma excelente imagem nas primeiras vezes que apareceu a jogar. Sim. E alguns jogadores ainda não estavam cá, alguns tiveram que ficar em quarentena, outros ainda não tinham sido contratados, e foi um bocado dentro dos possíveis. Mas depois acabámos por juntar o grupo e tentamos começar rapidamente a criar dinâmicas para esse espírito do grupo. Se me diz ganhar o torneio, sim, porque eles têm qualidade, mas até foi bom que isso acontecesse, porque para eles perceberem que eles têm capacidade e ganhamos um torneio, mas a seguir não estávamos a conseguir ganhar. Por isso, dentro do Futebol Clube do Porto, o ganhar um torneio é só mais um e tem que acabar, não se pode viver à sombra daquilo. A seguir entramos no campeonato e não conseguimos ganhar. Obviamente que houve um jogo ou outro que podíamos ter ganho, sim. Os empates, podíamos ter ganho. Empates podiam ter sido jogos podiam ter sido vitórias. Sim, aqui neste estádio, claramente. Quer contra o Trofense, quer contra o Nacional. Sim, podíamos ter ganho, pronto, mas é o que é. Mas para eles perceber que, ok, ganhámos uma competição e agora já somos os melhores do mundo. Não, nunca. Ganhámos uma competição porque de facto há alguma qualidade e eles portaram-se bem no torneio, mas eles têm que perceber que depois, a seguir, ele tem mais um treino em que tem a dar o máximo, e tem mais um jogo que tem que o ganhar, e tem outro treino que tem que dar o máximo, e dentro de quem anda ao mais alto nível não pode ser de outra maneira. E às vezes aqui nestes escalões, às vezes esse tipo de coisas acontece, e há que montar estratégias dentro do grupo para que de facto eles percebam que aqui não há. Podemos saber algumas? Por exemplo, 14, 15 jogadores novos que teve que integrar este ano. Sim, claramente. Tudo isto para ontem, imagino eu, não é? Alguns brasileiros chegaram e eu, aos que já tinha cá, eu chamei e expliquei que eles estavam bem, ia chegar gente que tinha que perceber porque é que eles estavam bem. E se eles se desviassem juntamente com os que estavam a chegar, que eles iam sofrer por causa disso. Obviamente que alguém deles me diz logo, eu falo como eles, mister. Como quem? Eu digo como é. Tomo conta e digo como é. Pronto, são este tipo de coisas que nós treinadores tentamos para que o grupo seja o mais coeso possível e se algum se desviar, os outros que já são mais conhecedores do que se passa aqui dentro, vá pondo ali a mão neles para não deixar que eles se desviem do que é o foco. Nós treinadores, foi uma expressão que o Folha utilizou agora. Houve uma necessidade esta temporada de um maior investimento no sentido qualitativo da equipa técnica, por exemplo, com a entrada do Vítor Moreira. Vou falhar nomes e peço desculpa por isso. Continua a ter aqui a presença do Paulinho. Volta a ter o Fábio Moura como o braço direito na verdadeira acessão da palavra, como treinador claramente, sim, claramente. E sei que fez muita força para que ele regressasse consigo ao Futebol Clube do Porto no tal momento delicado, a época passada. Não podia ser de outra maneira. Por isso eu identifico muito com o Fábio, porque de facto quando falamos em gratidão, eu sou muito grato
e por isso as pessoas que são profissionais e que são dedicadas e que estiveram sempre ao meu lado, claramente que não fazia sentido nenhum o Fábio não vir comigo. Neste momento era o único que estava disponível para estar comigo, por isso quando me abordam, claramente que o Fábio fazia parte do meu projeto. Sim, temos o Bruno também na parte e que se reforçou na parte de ginásio, que também é uma mais-valia, que faltava ali gente. Temos o Vítor Moreira, sim, que também achamos por bem, e já estando dentro da estrutura, integrá-lo na nossa equipa técnica, porque este ano, olhando mais e tendo mais tempo do que o ano passado, porque entramos muita pressão e sem tempo. E o resultado era sempre, o resultado e a estratégia, quase sem tempo para criar aquela ideia mesmo sustentada que nós queríamos para a equipa. Foi tudo muito... não dava tempo para nada, era quase sempre preparar o jogo estrategicamente, alguns princípios de jogo que achamos importante para a nossa equipa, mas nunca tivemos muito tempo para preparar verdadeiramente ao longo do tempo uma equipa mesmo, mas à nossa imagem. O que é certo é que a equipa foi crescendo, fez os pontos suficientes e salvou-se. E este ano, que achamos que era fundamental, olharmos aqui também e nunca descurando mais para o lado da qualidade individual de cada um. Porque isso é que é o fundamental, é a qualidade individual de cada atleta que nós temos ao dispor. Deixa-me aproveitar essa deixa para lançar aqui também uma discussão, que eu acho que é uma discussão, não sei, se calhar eterna, que tem a ver com o posicionamento da equipa B, de uma equipa B qualquer, não tem necessariamente que ser o caso do Futebol Clube do Porto. Como é que se posiciona? É o último degrau de formação? É o primeiro degrau de futebol profissional e acaba por estar inserido numa competição profissional? Como é que o António Folha olha para este dilema e depois como é que se processa o desenvolvimento dos jogadores? Treino-jogo ou há mais? Treino-jogo, treino visual, outro treino tipo específico. Para mim, enquanto treinador, e às vezes não chega, este devia de ser o último patamar. Aquele patamar que quando eles saíssem daqui, de facto tivessem mesmo ao mais alto nível para poder ingressar nas equipas A. Por muito que se trabalhe, às vezes não chega. E nós temos essa noção. Mas que aproximam muito, sim, da equipa A, sem dúvida. E eu quero acreditar que este seja o último. E de forma a que possamos, este ano também, e mais estes elementos, que às vezes esquecemos muito do potencial do jogador, do que é que fez o Porto ir buscar um jogador, que características tinha ele, o que é que despertou, o interesse que despertou o Futebol Clube do Porto, ver, por exemplo, num ala, para poder trazer para o Futebol Clube do Porto. Obviamente que isso é que me preocupa, porque isso é que eu quero potenciar dentro daquela ideia coletiva que qualquer um treinador tem, mas que nunca possa castrar essa ideia coletiva, esse potencial com que fez que as pessoas percebessem que aquele jogador tinha algo. E então nós, acrescentando aqui a nossa equipa técnica, mais um ou outro elemento, é mesmo para poder, algumas fases de treinos, trabalhar esse tipo de potenciar esse tipo de tentar acelerar o crescimento. Para que haja mais tempo que ele possa fazer aquilo que o fez despertar o interesse nele. Porque muitas vezes não há tempo. Os treinadores, por muito longa que seja a semana, há sempre muita coisa para treinar. E nunca estamos satisfeitos. E então queremos que haja unidades de treino mais individuais para que esse potencial que ele tem nunca passe só para a forma coletiva, não, que saia durante o jogo a forma individual também que ele tem dentro dele. O comportamento da equipa B,
vá lá, eu vou dizer, o comportamento da equipa B no gabinete vai um bocadinho ao encontro do que o Folha acabou de dizer na prospeção que fez. Foram contratados muitos jogadores, é um facto, Sim. mas foram contratados jogadores com idades perfeitamente ainda capazes de evoluírem até ao tal ponto que qualquer treinador gosta de ver e perceber. Há, no entanto, aqui uma exceção óbvia e já percebi que sabe o que é que eu vou dizer, porque já se está a rir, e que eu vou ter que colocar esta questão pelas mais variadas razões, mas a principal, se me permite, até é efetiva, porque ele, a primeira vez que jogou, marcou um golo e eu achei delicioso o momento em que ele foi a correr para o banco ter com o Folha. Silvestre Varela, o que é que representa, porquê e o quanto importante é no dia-a-dia dos mais novos? Primeiro porque nós achamos que ele tem condições para jogar. E tem. Primeiro isso. E depois, aliado a isso, de facto, o profissional e o homem que é. Acrescentando mais a experiência que ele já teve dentro do clube e sabe tudo o que é ser Porto. Olhando para isso tudo, obviamente que foi uma escolha fácil para nos vir acrescentar mais valor. Não que precisemos que ele no balneário seja um líder, mas naturalmente ele o é. Porque os miúdos veem nele pela forma de ser, trabalhar, de querer ajudar, um líder. E isso para quem está a crescer e para quem tem muita gente nova, culturas diferentes, ter gente com este passado no clube e com esta humildade, e com a humildade de vir para uma segunda liga e para uma equipa B, porque isto que eu acho que é fundamental. Isto é que demonstra o caráter de um homem, é não ter vergonha de poder vir para uma segunda B e para uma segunda liga. Porque muita gente tem vergonha, tem preconceito, não, vou para a segunda liga, o que vão dizer de mim? O Varela foi só e simplesmente fantástico, na minha opinião, porque isto demonstra a humildade, o caráter e o homem que é. Por isso, disse bem, era inevitável se calhar não falarmos disto, mas é bom que as pessoas todas percebam isto. Porque isto para mim, mais do que o jogador, mais do que quer que seja, foi a humildade que ele teve, e se calhar muita gente está aqui ou vai ver o programa, e que se calhar lá no íntimo vai dizer, se calhar eu até tive um bocado de vergonha para poder ir jogar para uma segunda liga. E ele não. E ele não. O Folha veio para o Futebol Clube do Porto, se não me falha a memória, na altura para adjunto dos sub-17, creio que foi assim, sub-15... sub-16. Sub-16, foi o escalão intermédio padroense. Padroense. Mas de qualquer maneira, durante muito tempo foi treinador de formação, percebeu as necessidades, as importâncias que há no futebol de formação. Hoje tem um grupo mais ou menos fechado, a equipa teve, como têm todas, a oportunidade de inscrever alguns sub-19. Imagino, por exemplo, que conte com alguns no treino. E esse é um sinal importante que uma equipa B pode dar ao escalão imediatamente abaixo? Sem dúvida. E se lembram de todas da passagem que eu já tive antes nos escalões de formação, para mim nunca foi problema ser mais velho ou mais novo. Para mim nunca foi problema. E se formos ver os últimos anos de júniores que fomos bicampeões, havia jogadores do primeiro ano a ser titulares da minha equipa e havia jogadores do segundo ano que não jogavam. Isso para mim nunca foi problema. Eu costumo dizer, eu para perder perco os mais novos, têm mais tempo depois para crescer. Eu para perder perco com qualquer um e perco sempre com os mais novos. Porque esses eu sei que têm mais tempo para poder fazê-los crescer e para ganhar mais vezes. Por isso, esses que têm aquela idade mais acima, no escalão, sabem comigo nunca estavam confortáveis. Agora, claramente que há aqui um contexto mais difícil para esse tipo de jogador, porque esta pandemia travou o crescimento de muita gente. Foi horrível o que aconteceu. Há muito jogador que está atrasado, porque não teve competição durante muito tempo. E é uma idade em que é uma idade que tem que se jogar. É obrigatório jogar para crescer. Seja em que escalão for, seja abaixo, seja acima, tem que jogar, ponto, seja onde for. Porque só assim é que pode chegar. E de facto, houve aqui isto e isto parou um bocado, mas
mas temos sim tido jogadores que achamos que têm que treinar connosco, também têm ido jogar abaixo, sim, quando não são utilizados, e esta é a dinâmica que eu acho que é a mais correta dentro do Futebol Clube Porto, neste caso B, que é o espaço estar aberto para qualquer um vir cá e mostrar o seu talento, porque se mostrar que é melhor que os outros, de certeza que vai ser, para mim, uma mais-valia. Folha, avançamos na direção desta época que está em curso, época 21-22. Que segunda liga é esta? É uma das mais competitivas da Europa, por exemplo? Que é das mais, não tenho dúvida. É muito competitiva. É muito difícil ganhar jogos. A equipa começou aqui com o Trofense e já vamos explicar porque é que estamos aqui, porque há um sentido nisso. Começou com o empate com o Trofense, onde podia ter ganho. Porventura depois fez o jogo sim, uma segunda parte muito má, em Lisboa, sim, perdeu, regressou a casa, sim. Esteve mais perto de ganhar do que de perder com o Nacional e empatou, e depois à quarta jornada sim a primeira vitória na Covilhã, frente ao Sporting da Covilhã, que estava a fazer até essa altura um campeonato extraordinário. Olha para estes 4 jogos, que sensações tem, que ilações tirou? Primeiro, dizer que o último jogo só foi possível porque eles têm acreditado naquilo que têm feito e a equipa manteve-se estável mesmo não tendo... contexto adverso, sofreu primeiro e reagiu muito bem. Isso para mim acho que é uma prova de crescimento. A equipa está a crescer nesse sentido, mesmo tendo um resultado ou outro, vamos continuar a trabalhar dentro daquilo que achamos que é o melhor para eles crescer enquanto equipa e mesmo em termos individuais. Depois dizer que é muito difícil ganhar na segunda liga. Obviamente que temos aqui um leque eu acho que este ano até muito mais pelo investimento que muitas equipas fizeram. Há equipas claramente de primeira liga, na segunda liga. Cada vez mais há muito mais qualidade, quer nos jogadores, quer nas estruturas, na segunda liga. Há muito mais equipas a jogar muito melhor do que aquilo que era há uns anos atrás. Com muito mais qualidade de jogo, com muito mais qualidade de jogadores. É mesmo difícil ganhar pontos na segunda liga. Agora, isso para mim, enquanto treinador de uma equipa B, é muito motivante. Porquê? Porque estamos a falar, por exemplo, segunda liga tem uma média de idades mais velha do que a primeira liga. O que quer dizer que para mim... Sendo que, por outro lado, a média de idades da equipa que treina é de 20 anos. Pronto, isto para mim é muito bom, porque nós sabemos que a experiência que esses jogadores têm, o conhecimento das coisinhas que lhes falta a esta gente, vai ser muito bom para lhes dar crescimento, ok? E isso torna esta segunda liga muito competitiva também por isso. Os detalhes... Uma bola parada define um jogo, há uma porcentagem enorme de vitórias de bola parada, coisa que nós na formação, por exemplo, descuramos muito, porque o nosso objetivo é potenciar o atleta, é que a equipa jogue bem e esquecemos de pormenores que a este nível depois paga-se muito caro. Okay? Depois temos nós aqui na equipa B que fazer um trabalho exaustivo para minimizar este tipo de coisas. Eu não estou a dizer que tem que se trabalhar isso, não, claro que não. É impensável andar aqui a trabalhar com miúdos de 12, 15 anos. Não é isso que eu estou a dizer. É porque de facto nesta segunda liga acontece muito isto e que não se deve fazer, não, deve-se potenciar os atletas, deve-se deixá-los jogar, a criatividade, eles terem total liberdade na tomada de decisão, ok. Não é isso que estamos aqui a falar, mas que é um impacto muito grande na decisão de jogos na minha equipa. Só para relembrar e assim de passagem, o ano passado, em relação a uma equipa que teve abaixo de nós, no final da época, nós tivemos mais 100 cantos do que essa equipa, 100 cantos. O que é que isso me deu em relação a vitórias? Deu muito pouco, o que não devia de ser normal. É que são 100. Sim, é uma diferença abismal, embora depois pouco treduzida no que interessa. Sim.
ok, nós temos muito caudal ofensivo para os criar, sim, mas depois produzimos muito pouco do que é essa quantidade de cantos. E ao contrário, exatamente o inverso, é que às vezes num canto ou num livre, como já aconteceu. Com o Nacional da Madeira, neste estádio, por exemplo, estou-me a lembrar disso. Sim, porque também lhe digo, não é a minha prioridade na unidade de treino. Nem pensar. Para mim não é. Eu não quero ganhar jogos só com... Lances de bola parada. Lances de bola parada. Agora, para perceber aqui a importância disso e que numa equipa B, de facto, também faz muita diferença. Folha, estamos a conversar no círculo central do estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, Centro de Formação e de Porto Gaia, a nova casa da equipa B do Futebol Clube do Porto, e é bom que os adeptos e simpatizantes do Porto se habituem a esta diferença que temos esta temporada. A equipa abandonou o estádio de Pedroso e vai fazer todos os jogos esta época em casa neste estádio, um estádio onde o Folha já festejou títulos, onde alguns jogadores que treina estão perfeitamente identificados, sim, porque fizeram aqui também quase todos os jogos da formação enquanto atletas do Futebol Clube do Porto. Isto foi uma boa notícia, é melhor para a equipa? Como é que analisa, ou como é que analisou esta mudança, sim, quando a conheceu? Isto acontece por uma razão, não é? Também por as circunstâncias da pandemia. Nós temos que blindar muito bem o Olival, porque temos uma equipa A que tem que estar completamente blindada e uma equipa B que tem que estar completamente blindada. Face a essas circunstâncias todas, e achamos em conjunto que, de facto, para nós, o ideal era jogar na nossa casa. E fazia sentido que assim fosse face às circunstâncias. Obviamente que para nós e para os atletas foi uma alegria, porque isto é a casa que eles sempre jogaram desde os 15 anos, foi aqui que eles começaram a jogar na relva nos 15 anos, isto para eles foi uma alegria saberem que ia ser aqui. E depois com uma coisa que para mim enquanto treinador que adoro, que é o calor humano daquela bancada fica muito mais perto para nós. Sentir aquele calor e aquele apoio, naquela ajuda que a equipa precisa, é sempre muito melhor que estarmos mais longe e os jogadores não ouvir. Aqui mesmo sendo mais pequenino... É a diferença entre escolher um destino de férias entre gelo ou ski e praia. Certamente que eu escolheria praia, eu escolho toda a vida, que eu não gosto de frio. Aqui claramente que sendo mais pequeno, obviamente que... Já sentiu isso, Folha, nos dois jogos que fez em casa? Já sentimos isso. O ruído é muito maior à nossa volta, ok? A maneira como eles vão atrás do jogo, e sentiu-se logo no primeiro jogo. Até comentámos isso. Se calhar a equipa ir atrás disso, do resultado até o último segundo, da forma que foi. É com a ajuda do que vem do exterior. Este calor que está mais perto, que se está mais concentrado, que se faz ouvir mais, se calhar ajudou muito. Espero que, de facto, sempre possível que eles possam ver e que encham de facto e que nos ajudem. E agora aparentemente até batalhas. Já podem vir mais do que nos últimos dois jogos em casa, porque aumentaram um bocadinho a lotação permitida. Dois temas para terminarmos a nossa agradável conversa. Sérgio Conceição, equipa A, António Folha, equipa B. De uma forma global, generalizada, como é que se processa esta ligação entre os dois principais treinadores das duas principais equipas do Futebol Clube do Porto em futebol? Muito fácil, porque são duas pessoas que querem o melhor do futebol para o Futebol Clube do Porto, ponto. A nós só nos interessa o Futebol Clube do Porto, o melhor para o Futebol Clube do Porto. Quando assim é logo mais fácil trabalhar. Depois, porque nos conhecemos há muitos anos, sabemos... Há uma identificação grande. Claramente, e sabemos muito bem quais são os valores Porto. Depois, porque trabalhar com e conversar de futebol com o Sérgio é fácil. Conversamos muitas vezes, ele está sempre atento, fazemos treinos de como ainda aconteceu recentemente? Sim, de conjunto, uma equipa contra a outra, e por isso é muito fácil partilharmos a opinião do que quer que seja e de conversarmos do que quer que seja. Por isso, acho que
muito fácil porque queremos claramente, e o Sérgio, toda a gente sabe a forma como ele vive o futebol, é sempre o melhor porque luta, e eu também, claro, quero sempre o melhor para o Futebol Clube do Porto. Obviamente que isso acontecendo, nós sabemos que é o melhor para nós, por isso aquilo que nós queremos é que o Sérgio esteja tranquilo, a trabalhar da melhor forma, e nós aqui por trás a trabalhar da melhor forma para poder ajudar de todas as maneiras, para que ele possa estar tranquilo e a trabalhar em paz para poder conseguir os seus objetivos. Estamos aqui a terminar um ciclo, coincidentemente com uma pausa para as seleções. Entretanto, vai iniciar-se outro com 2 jogos, Mafra e Chaves. Sim. E depois creio que voltamos a ter uma paragem. Já sei que quer ganhar, quer 6 pontos, mas quer, para além disto, ver o quê na equipa nestes próximos 2 jogos e já com mais algumas unidades de treino acumuladas? Repare, não é fácil para uma equipa B quando há paragens. Atravessam o campo e muitos vão treinar ao lado de lá. Pode ser, e bem, eu fico todo contente por isso. A sério, fico muito contente, como deve calcular, quantos mais nós pudermos ajudar a andar para cima, se eles tiverem competência e tiverem capacidade de estar ao mais alto nível, se o Sérgio entender, tranquilo, isso é aquilo que todos queremos. Não é fácil chegar àquele patamar, não é? Sabemos disso. Mas não é fácil, e não é só por isso, porque também há uma paragem para seleções, é paragem de seleções, e nós às vezes temos jogos, aliás não temos jogos, e vai um jogador à seleção, e quando temos jogos às vezes vai 2 ou 3, percebe? E depois nós, para trabalhar a equipa, porque temos jogo, não é fácil, o foco desvia-se, quer queiramos, quer não. Em relação às equipas da segunda liga, poucos jogadores vão para seleções, comparado com as equipas B. Certo. E obviamente que a eles dá-lhes muito mais conteúdo de treino, e o foco está lá todo, porque tem o plantel todo a trabalhar esse tempo todo. E nós aqui que temos que articular, não é fácil, tentar que o foco destes não se desviem, porque pode haver aqui um relaxamento, porque só daqui a 15 dias eles foram para a seleção e agora temos tempo. Não deixar que isso aconteça. Em termos individuais, e é momento, porque se alguns saem, se em termos coletivos eles não estão cá para afinar algumas arestas, então ponto, vamos àquele lado que vamos pô-los, a parte individual também, aqui com a confiança, com aquilo que eles têm lá dentro de melhor para poder treinar nesta fase. E depois, quando temos os jogadores, muitas das vezes temos que andar aqui a cuspe, a vídeo, a montar alguma coisa para que a equipa no próximo jogo, que é daqui a 3, 4 jogos, dê uma boa resposta. Não é fácil, não é fácil. E este ciclo de 4 jogos vai ser assim. Por isso, aquilo que eu espero, de facto, são os 6 pontos, isso sem dúvida, e que de facto eles tenham ambição, e que mantenham a ambição que têm mantido para poder disputar jogos e ganhar jogos, seja com quem for, porque nestes 2 jogos, se vai haver crescimento ou não, faça isto tudo, vamos tentar. Agora não se pode prometer face a este contexto todo. Obviamente que os que estão cá temos trabalhado, os que vêm também não foram muitos, os que vêm vamos tentar rapidamente perceber como é que eles estão, para poder, dentro do grupo outra vez, eles voltar à nossa realidade, à nossa maneira de jogar, para podermos de facto fazer um bom jogo e ganhar os jogos. Como é que o próprio Folha olha para o António Folha treinador? Um treinador tranquilo, em paz, tranquilo, sem me preocupar do que é que vai ser o amanhã. Não tenho tempo para isso.
não tenho muito tempo para isso, de facto. E também porque é uma das coisas que eu digo aos meus jogadores, é para eles treinarem inteiro ao máximo hoje e não pensem no amanhã. Por isso seria um contrassenso eu dizer e não ter o contrário. E não ter isso. Por isso, muito tranquilo a pensar no hoje, e hoje é que me preocupa. O amanhã não sei, sinceramente, mas também não estou preocupado, porque eu adoro treinar. Alguém o marcou de forma especial, Folha? Como treinador, por exemplo, enquanto era jogador? Sei que era confesso, apreciador do Bobby Robson. E sou. É a grande figura que ainda guarda no... É incontornável. Houve muitos bons treinadores, de facto, que eu tive. Houve treinadores que, de facto, também não aprendi grande coisa, a verdade tem que ser dita. Aliás, até costumo dizer que não faço o que eles me fizeram a mim, porque também não gostava. Por isso, houve de facto bons treinadores que me marcaram, mas há de facto um que é incontornável, quer dizer, o Sr. Bobby Robson era uma coisa fantástica, top. Se me dissesse a mim, escolhe um treinador de todo o mundo, por caráter, por treinar, por isto, para seres tu, eu dizia-lhe aqui, mas do fundo do coração, e que se ele estiver e onde estiver, pode ouvir com muito orgulho, era o Bobby Robson. Porque para além de treinar bem, a forma como ele envolvia o grupo para a disposição do que era o dia-a-dia, é uma coisa que ainda nenhum outro me tinha feito, nem fez nunca na minha carreira. E foram muitos os que eu tive, por isso, como deve calcular, tinha que ser ele. E não deixa de ser uma bela homenagem prestada a alguém que já não se encontra entre nós. António Folha, muito obrigado pela disponibilidade em seguir o Porto Canal e a Futebol Clube do Porto TV. Boa sorte também para o próximo, um de cada vez. E o próximo é já domingo, às 15h30 da tarde, neste mesmo estádio, frente ao Mafra, na retoma do campeonato da 2ª Liga. Entrevista com António Folha. Lembro naturalmente que vai poder ver esse Futebol Clube do Porto B Mafra, quer no Porto Canal, quer na Futebol Clube do Porto TV.